Vamos lá. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de floricultura, parques e jardins. Como todos já sabem, é uma disciplina que está um pouco condensada. Então, a gente está colocando vários conteúdos juntos e a ideia é trazer o ponto central de cada tema, para que todos entendam o objetivo do tema, o objetivo principal do tema, certo? Na última aula, nós vimos um pouco sobre a importância econômica da jardinagem, vimos sobre a classificação e manejo de plantas ornamentais, né, quais os tipos, como que a gente classifica elas, como que a gente maneja, quais os sistemas, os sistemas de produção que tem disponível dessas plantas e um pouquinho também sobre a comercialização delas. Nesta aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre princípios e elementos básicos em paisagismo e jardinagem. Então, hoje nós vamos explorar como o paisagismo e a jardinagem transformam os espaços, combinando a estética, a função e a ecologia. Para isso, a gente precisa entender um pouco os princípios e os elementos básicos em paisagismo, para que a gente consiga criar um projeto de paisagismo e, a partir da criação desse projeto, saber executá-lo, certo? Antes de tudo, é importante destacar que o paisagismo é uma prática que envolve os 5 sentidos, né? Criam lugares que acolhem, que regulam microclimas e conectam pessoas à natureza. Desde muitos anos, o paisagismo, a jardinagem, ela é praticada. Aqui a gente tem uma foto do Palácio de Buckingham. A história dos jardins remonta a milhares de anos, né? Eles evoluíram de espaços que anteriormente eram espaços funcionais, com plantações de pomares, com hortaliças, e passaram a ser espaços de lazer e de contemplação. Isso por quê? Porque os jardins eles se tornaram símbolo de poder, de status, de beleza e estética. Nas civilizações antigas, nos períodos históricos, criou-se a ideia de que eu não preciso plantar o meu próprio alimento. Se eu tenho dinheiro e eu tenho poder, eu tenho status, alguém vai fazer isso por mim, porque ou eu vou pagar para alguém fazer isso por mim, ou eu tenho pessoas, né, de acordo com a história aí, que fazem isso ao meu mando. Então, atualmente, a mentalidade dos jardins, eles têm mudado. A ideia não é que traga status e nem que mostre que a pessoa tem poder aquisitivo. Mas a ideia atualmente dos jardins é trazer bem-estar e qualidade de vida. Os jardins atuais, modernos, eles são projetados para melhorar a saúde física e mental, funcionar como refúgio de paz e equilíbrio. Eles também proporcionam espaço para relaxar, meditar, praticar jardinagem, e isso tudo contribui para o bem-estar geral.
Os jardins atuais também contribuem para a sustentabilidade, para a ecologia. Hoje tem um interesse crescente em jardins sustentáveis, que eles vão além da estética, né? O foco desses jardins está na prática ecológica, como o uso de plantas nativas que atraem polinizadores, também a conservação da biodiversidade, a utilização de compostagem caseira e a redução de produtos químicos. Então, a ideia é, é fazer com que esse local seja o mais sustentável e ecológico possível, priorizando plantas nativas, priorizando a biodiversidade do local. Também ele tem uma função de funcionalidade e lazer, diferente dos jardins formais, muitas vezes inacessíveis do passado, como o do Palácio de Buckingham, que eu acabei de mostrar. Os jardins contemporâneos, eles são pensados como extensões da área de estar da casa, também como espaços de lazer, entretenimento ao ar livre, e também como áreas de interação social. Outra mentalidade também atual dos jardins contemporâneos, dos parques e jardins contemporâneos, é a educação e a conexão com a sociedade, especialmente em áreas urbanas, onde os jardins servem como ferramentas servem como ferramentas educacionais, servem também para juntar pessoas, integrar pessoas, especialmente quando tem crianças. Também ajuda a mostrar a importância do meio ambiente. Então, como, por exemplo, esse parque no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos, ele é bem famoso. Então, vocês podem ver que ele fica no meio da cidade mesmo, que ao redor só prédios, né? E além de todos os benefícios de ajudar na amplitude térmica, reduzir, né, a amplitude térmica, ele ajuda no armazenamento de água. Quando chove, se uma cidade está toda impermeabilizada com asfalto e tudo mais, boa parte da água pode ser escoada para essa região, funcionando como locais de infiltração, né, e ajuda a evitar grandes catástrofes como enchentes em cidades desse porte. Aqui tem o Parque Burle Marx, em São Paulo, que também é um exemplo muito conhecido. Uma vegetação no meio da cidade ajuda a trazer tranquilidade, socialização, ajuda também a incentivar a atividade física, esses caminhos aqui, o pessoal faz atividade física e, né, tem um ar mais puro e também ajuda na infiltração de água da região. Esse exemplo, que são parques em praças, que serve como integração e diversidade de pessoas. Serve como a criança vai lá, brinca, um pai conhece o outro, e aí as pessoas vão se conhecendo e ajudando na integração social. Também os parques e os jardins, eles servem como turismo que, por consequência, gera renda, que emprega pessoas e ajuda a fazer a circulação do capital regional. Aqui, por exemplo, tem o Jardim Botânico de Curitiba, que é muito famoso, muito conhecido, e tem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que também é um outro local muito famoso e muito bonito.
Atualmente tem se buscado uma nova perspectiva de parques e jardins. Este arquiteto é um chinês que ele é o autor do nome Cidades Esponja. Então, ele criou como se fosse um método de jardins que ajuda na captação de água das chuvas e evita que as cidades tenham enchentes. Também uma ideia de sustentabilidade ambiental e ajuda a promover serviços ambientais. Eu não vou me atrever a falar o nome dele, e infelizmente ele veio para o Brasil recente e faleceu em um acidente de avião, se eu não me engano, no Pantanal. Mas o trabalho dele é muito interessante, sugiro que vocês deem uma lida, uma olhada no trabalho dele, passou no Fantástico. É muito interessante mesmo sobre as cidades esponjas. Aqui tem um pouquinho sobre o que significa o trabalho dele, né, a ideia dele. Então, a ideia é que as cidades esponjas tenha parques alagáveis, que são áreas verdes que podem ser inundadas temporariamente durante as chuvas, né? E também essas áreas funcionam como reservatórios que se tornam espaços de lazer no período seco e ajuda a aumentar a biodiversidade urbana, ou seja, esses locais captam e infiltram água para evitar que a água cause enchente ao redor da região. Também ele incentiva a criação de telhados verdes, que são telhados com coberturas vegetadas em prédios e casas. Esses telhados reduzem a quantidade de água direcionada ao sistema de drenagem, porque aumenta um pouco a infiltração naquele local, e também ajuda a regular a temperatura local e melhora a qualidade do ar. Ele também faz o incentivo de calçamentos permeáveis. Isso daqui é muito importante, porque é um dos principais motivos de a gente ter tanta enchente em regiões das grandes cidades, né? Ele incentiva que no lugar de a gente utilizar pisos impermeáveis, a gente opte, né, por pisos porosos que permitem a infiltração da água. Outra ideia dele é ter praças piscina. Essas praças são espaços de lazer que podem acumular água da chuva temporariamente. E isso entra na mesma ideia dos parques alagáveis, certo? Aqui a gente tem essa outra ideia aqui, que são valetas verdes de infiltração. São canais que são construídos, canais verdes, que são construídos em vias públicas de tráfego. Por exemplo, sabe o Rio Tietê, em São Paulo? É como se fosse um canal verde, só que não está bem cuidado. Mas eu dei uma ideia, um exemplo um pouco exagerado. Pensem no Rio Tietê, mas em algo menor. Pensem em uma avenida que tem duas vias e um canal no meio. Esse canal serve para o escoamento de água. Só que a ideia dele é que no lugar de esses canais serem impermeáveis, a gente opte por deixar eles somente com vegetação verde, com gramas, para que a infiltração da água seja mais eficiente. E também, por último, os rios renaturalizados.
que é a substituição de barreiras de concreto por margens vegetadas. Isso permite que os cursos d'água recuperem suas funções naturais, que é de armazenar cheias, né? A gente tem grande desmatamento no leito dos rios, e a ideia é que no lugar de que esses rios sejam cobertos por concretos, a gente manter a vegetação dessas barreiras, certo? Aqui, partindo dessas informações, o que a gente precisa para fazer um projeto? Então, a gente entra na aula de fato de hoje, que fala sobre princípios e elementos básicos em paisagismo e jardinagem. Para que a gente consiga fazer um projeto, a gente precisa saber e entender quais são os princípios e quais são os elementos que contemplam este projeto. Então, a gente tem a composição dos princípios aqui, que é harmonia e unidade. O projeto precisa ter equilíbrio, proporção e escala, ritmo e transição, contraste, foco e ponto focal. Em todos esses princípios, quando tem o elemento planta, a gente precisa priorizar as espécies nativas. Dentro desses princípios, todos eles precisam promover a conectividade ecológica do local, manter os solos vivos, aumentar a retenção de água, promover, né, a retenção de água, que isso aqui é muito importante. Em todo o projeto de jardinagem que você for fazer, parque, jardim, e tudo isso precisa ser levado em consideração a sustentabilidade ambiental e os serviços ecossistêmicos. Vocês sabem o que é serviços ecossistêmicos? Se não, eu vou deixar essa pergunta para vocês pesquisarem sobre esse assunto aqui, que ele é bem interessante. Agora, partindo para a explicação do que significa cada parte dos princípios do paisagismo e da jardinagem. Aqui, a harmonia e a unidade têm o objetivo de criar um senso de integridade, onde todos os elementos se complementam e formam um todo, sem exagero. Observem que nessa imagem a gente tem palmeiras, tem plantas que têm flores, tem plantas folhagens, tem palmeiras mais altas do que outras, e todos esses elementos se complementam dentro desse projeto. Vejam que ele está harmônico. E a unidade, as unidades também estão harmônicas no projeto. É importante que a gente tenha um equilíbrio e na repetição dessas espécies, dos materiais também que são utilizados na construção, como os pisos, iluminação e também nos elementos arquitetônicos, certo? O equilíbrio anda junto com a harmonia, ele está ligado com a distribuição visual do jardim, ele pode ser simétrico, igual está nessa imagem aqui, e ele pode ser assimétrico. O projeto simétrico, a gente tem elementos dispostos padronizados, como se fossem, observem que aqui ele está como se tivesse, como se fosse um espelho, né? Então, tá tudo muito bem, muito igual, que tem um banco, que tem outro banco, que tem um banco, que tem outro banco, tá muito simétrico,
certo? E o projeto assimétrico, os elementos eles têm disposição diferente. A ideia aqui é criar uma coisa mais natural. A proporção e a escala garante que o tamanho de cada elemento esteja em harmonia com o ambiente para evitar desproporção. A escolha da espécie deve considerar o porte adulto, ou seja, será que nesse jardim de inverno cabe uma árvore de grande porte? E aí, quando ela crescer, será que ela não vai danificar, a raiz dela não vai danificar esse espaço aqui, não vai danificar o muro? Então, essas informações, essas observações, é importante que a gente tenha cuidado na proporção e na escala do projeto. A planta, ela não pode engolir a arquitetura e ela não pode ficar perdida nos espaços. Aqui, nesse ambiente aberto, cabe diversas árvores com tamanhos e portes diferentes. Se eu colocar só umas graminhas aqui, o espaço vai ficar aberto e vai ficar desproporcional, vai ficar visualmente só planta de porte baixo, é, que eu posso, em um local que eu posso utilizar plantas maiores para deixar ele mais proporcional. Outra coisa, em locais abertos, a gente precisa considerar passagem de pedestres. Observem que esse local aqui tem uma largura grande. Aqui consegue passar pedestre, carro, um eventual trator para fazer alguma manutenção de estrutura física dessa área, um maquinário, uma ambulância, um carro de polícia. Então, é, os locais de pedestres e passagens, de forma geral, eles devem ser observados para que a acessibilidade ela seja atendida. No ritmo e transição, eles estão ligados com o objetivo, com a repetição ou a progressão gradual de elementos. Esses princípios, ritmo e transição, eles têm o objetivo de criar um movimento visual para que o olhar do observador seja guiado. Aqui a gente consegue ver que a gente tem plantas que ajudam a guiar o observador até a entrada da casa. E nessa outra imagem também tem essas árvores se eu não me engano, isso aqui é IP. Tá parecendo com sakura também, né? Mas eu acho que é IP. Tem a intenção de guiar o observador para um local específico. O contraste, ele é o uso de cores, texturas e formatos e tem o objetivo de destacar elementos ou evitar monotonia. Então, observe que aqui a gente tem um jardim que tem diversas plantas e eles adicionaram plantas com flores de diversas cores, para dar um contraste no ambiente e evitar a monotonia no local. Foco e o ponto focal tem o objetivo de atrair a observação do observador. Aqui, por exemplo, é um caminho e você consegue observar que ele tá te direcionando para um local, para um ponto de foco. E aqui essa imagem também, que por si só já fala, imagina você chegar num local que não tem quase nada de jardinagem, tem só essa rosa do deserto aqui, chamando a atenção totalmente para ela.
né? Que é uma planta que está muito bem cuidada e muito bonita, por sinal. Aqui, a gente concluiu sobre os princípios e agora a gente vai falar sobre os elementos. Aqui deu uma desconfiguradazinha, mas a gente agora vai falar sobre os elementos básicos que compõem o projeto de paisagismo e jardinagem. Os elementos básicos são plantas ornamentais, que são os elementos vivos, são os elementos arquitetônicos, que são, podem ser construídos ou comprados. Aí tem pisos e caminhos, muros e barreiras, mobiliários urbanos e de jardim, estruturas e edificações, a parte de iluminação e também a parte de água, disponibilidade de água. Os elementos básicos relacionados com as plantas, que são os elementos vivos, elas são classificadas por seu porte e tipo. A gente viu isso na aula passada. Pode ser plantas de porte alto, palmeiras, cactáceas, plantas de cobertura, folhagens, flores, e aí isso vai depender do que o cliente quer, né? Do que o dono do projeto está exigindo. Os elementos, eles são centrais e dinâmicos, eles adicionam cor. Eu falo disso aqui, os elementos são centrais e eles são dinâmicos, eles adicionam cor, textura, movimento, forma e vida. A escolha desses elementos, principalmente quando a gente fala de plantas ornamentais, elas devem considerar qual tipo de solo que tem naquela área, que vai ser executado o projeto, qual clima que é daquela região, tem luz suficiente e água disponível. Como eu falei na última aula, luz e água são duas coisas muito importantes no projeto de jardinagem. A luz, ela está relacionada com a qualidade da planta. Então, se uma planta recebe uma quantidade e qualidade de luz inferior ao que ela precisa, essa planta não vai se desenvolver bem, e aí o projeto não vai ser executado a longo prazo, não vai ser bem executado. As árvores, a gente precisa observar que ela tem sombra, pode trazer sombra, né? Uma planta maior, que ela serve como habitat natural para alguns animais, como passarinhos, roedores também, ajuda a reduzir a amplitude térmica local, e isso é muito importante, principalmente para parques e locais abertos. As gramíneas, elas têm a função de fazer uma cobertura de solo, que ajuda no controle da erosão. Então, se eu tenho uma área maior que tem uma certa declividade, a utilização de barreiras, de gramíneas, ela vai ajudar muito na contenção dessa erosão. E também é importante a gente observar se o cliente tem condição de manter essas plantas regularmente, que isso vai influenciar na escolha. Ele quer uma árvore que cresce muito, mas ela necessita de podas regulares para que ela fique mais bonita. Ele consegue fazer essas podas com frequência. Eu tenho uma planta de ciclo anual. Ele escolheu uma planta de ciclo anual, que todo ano ele precisa fazer o replantio, fazer um cuidado ali com a adubação. Ele vai conseguir fazer isso? Então, esses cuidados específicos, essa atenção específica para cada cliente, ela é importante. Aqui a gente tem os elementos arquitetônicos, que são elementos não vivos, eles fornecem a estrutura e funcionalidade para o local.
que são os pavimentos. Aqui, os pavimentos, os mobiliários, aí pode ser bancos, lixeiras, sinalização do local, estruturas como pergolados, decks, muros, sistemas de água, vai ter irrigação, vai ter uma fonte, um espelho d'água. Esse local é grande, ele precisa de uma bacia de retenção, captação de água. Então, esses são os elementos arquitetônicos. Os pisos e caminhos, dentro dos elementos básicos, eles definem a circulação e a divisão das áreas. Aqui vocês observam que tem um piso e aqui tem uma parte com seixo que ajuda na infiltração do local. Aqui vocês observam que tem um pergolado, isso aqui é uma estrutura arquitetônica que ajuda na ancoragem dessa planta trepadeira. Os muros e as barreiras, elas criam privacidade e delimitam o espaço, além de adicionar textura. Observe que aqui tem um muro, aqui tem um outro muro, aqui tem uma cerca que ajuda a adicionar privacidade. Vocês observam que aqui tem um ombrelone, muito provavelmente por trás desse local tem uma área de banho ou um jardim mais elaborado, onde o dono costuma ficar. Aqui tem um jardim com trepadeira, uma planta trepadeira e a grade que ajuda na sustentação dela. E também delimita o espaço. O mobiliário urbano e de jardim são esses bancos, mesas, bancos aqui, as mesas, e tornam o espaço habitável e funcional. Ou seja, se tem o pessoal senta aqui para ler, para almoçar e diversas outras atividades. As estruturas e as edificações criam pontos focais que, de certa forma, né, adicionam uma vontade de a pessoa ficar naquele local. Ou seja, a pessoa vem aqui tomar banho nessa piscina ou tem outra pessoa aqui que não quer tomar banho, fica sentada. Aqui já tem um bangalô onde tem algumas plantas, que é aparentemente um local bem agradável, né? E a iluminação e a água. A iluminação, ela ajuda a aumentar a segurança do local. Aqui é uma praça, ou um parque, onde as pessoas fazem atividade física à noite. Imagina se esse local não tem iluminação. Então, a iluminação do projeto ela é muito importante. E aqui nesse jardim dessa casa, é uma iluminação mais... não é uma iluminação direta, né? É uma iluminação mais indireta, que ajuda a dar um destaque no jardim como um todo. A água, ela adiciona movimento, som e tranquilidade ao ambiente. Imagina nesse projeto aqui dessa casa, se aqui for um escritório, aqui tem um movimentozinho de água, então fica um local bem agradável para você ficar ali por perto. Então, entendidos os princípios e os elementos básicos, a ideia foi passada do que precisa ter em um projeto. A gente agora vai entender como é elaborado esse projeto. Então, a elaboração de projeto, ela tem a parte de representação gráfica. Dentro da elaboração do projeto, o pessoal costuma fazer o anteprojeto e o projeto. E qual é a diferença entre eles? O anteprojeto é um estudo preliminar
onde o paisagista, o agrônomo, vai conhecer o cliente, vai conhecer os gostos, vai entender qual é a ideia dele, e também questão de orçamento, né? Porque é uma parte muito importante dentro do projeto. O cliente tem quanto para gastar? A partir daí, a gente consegue desenvolver um projeto específico para atender o que ele precisa, o que ele quer, o que ele está querendo. E o projeto, de fato, ele é feito após a aprovação do anteprojeto. Então, são duas partes. O anteprojeto é uma fase conceitual, de conhecer o cliente, todos os gostos, para que ele quer esse projeto, qual o público-alvo, se for uma prefeitura que está querendo construir uma praça, um parque, qual o orçamento que esse cliente vai ter, o orçamento estimado, né? Porque o orçamento certinho é bem difícil. Aqui, no anteprojeto, é onde as ideias elas são discutidas para a gente saber realmente qual é a finalidade desse projeto. Em seguida, entendendo a ideia do projeto, é realizado o levantamento topográfico, qual tipo de vegetação, a gente observa também a infraestrutura local, se faz análise do uso do entorno. É uma praça? Imaginem aí, o projeto é uma praça. Para eu instalar uma praça em um local, normalmente uma praça é uma obra um pouco maior, né? Um parque. Então, eu tenho que avaliar o entorno, porque para onde vai a água daquela região, da chuva, né? Então, essa informação aqui, ela vai ser avaliada quando a gente faz análise do uso em torno daquele local, certo? O objetivo do anteprojeto é apresentar uma solução preliminar que atenda às necessidades do cliente, né? Nessa fase, a representação gráfica ela é mais simples, pode ser um croquis e um esboço, aqui vocês podem ver que esse croquis ele está muito bem feito, mas ele está feito todo à mão. Ele está feito todo à mão, mas ele já está bem descrito. Aqui tem a descrição dos elementos que ele vai utilizar nesse local, nesse projeto. Na representação gráfica típica também, a gente tem esse projeto, ele pode ser feito como croquis. Aqui a gente continua no anteprojeto, que é uma representação gráfica mais simples. Como falei, pode ser um croquis. Aqui, esse croquis está muito bem feito, aqui está em formato de perspectivas. Vocês veem aqui que essa casa aqui está de frente e aqui ela já está mais na diagonal, né? Então, essa imagem ela está em perspectiva, dependendo da habilidade do agrônomo, da pessoa que está fazendo o projeto, consegue fazer isso aqui super rápido, à mão mesmo. E aqui, nessa imagem, é um croquis mais simples, mas também muito bem feito, e mostra com detalhes, perspectivas, altura, comparando com uma pessoa aqui, uma criança, uma árvore de grande porte. Então, ele está bem detalhado. O memorial descritivo, ele descreve os materiais que vão ser utilizados sem muito detalhamento. Então, nessa fase aqui do projeto, boa parte dos materiais que são elaborados, como o projeto em desenho, o memorial descritivo, é uma ideia inicial, são mais simples mesmo. No projeto, de fato, agora,
o nosso anteprojeto foi aprovado, a gente agora tem um projeto de fato, né? A representação típica desse, ele é mais elaborado. Normalmente o pessoal faz em programas de computadores, como o AutoCAD. Mas tem diversos outros programas que são utilizados para a elaboração de projetos. Ele deve ser extremamente detalhado, esse projeto aqui, ele deve ser muito detalhado, para que tenha a correta execução. Então, o objetivo do projeto é fornecer todas as informações, medidas, especificações técnicas, detalhamento de todo o material que vai ser utilizado. Aqui vocês podem ver, nessa imagem, que, ó, mureta em bloco de concreto, aqui tem as medidas dessa parte do projeto. Árvore de pequeno porte, tudo, então tudo é muito bem detalhado. Aqui tem a altura da planta, a altura de uma pessoa, a parte de como vai ficar a raiz, dimensionamento. Aqui já tem a parte de infiltração nesse canal, nesse cano, para onde essa água vai. Isso aqui é tudo muito bem detalhado. E toda essa parte do projeto, todo o projeto é feito com base nas normas da ABNT. Tem normativa técnica para tudo isso. Aqui a documentação gráfica ela é extensa, realmente, e como eu já falei, ela é altamente detalhada. Isso aqui é um ponto que vocês não pode esquecer. No projeto, os cortes e as elevações, elas mostram as dimensões verticais do projeto. Altura de plantas, altura como que é o meu relevo, eu preciso fazer corte para fazer uma possível terraplenagem, eu preciso fazer algum corte para nivelar esse terreno e construir muros e elementos construtivos. Então, essa parte dos cortes e das elevações, ela também deve ser feita, principalmente em locais maiores, parques, jardins maiores, para que isso não tenha prejuízo no futuro. E a planta de iluminação desse local, ela também deve ser feita com muito detalhe, porque ela vai mostrar a localização dos pontos de luz, os tipos de iluminação, os tipos de luminárias, todas essas informações no projeto, elas devem existir. Aqui, esse projeto, por exemplo, vocês estão vendo que aqui tem uma cor e essa mesma cor aqui. Aqui eles identificam a quantidade dessa espécie, o nome científico, o nome comum, certo? E o local onde ele vai ser colocado. Então, esse quadro aqui, ó, é uma especificação detalhada de cada espécie e de onde ela precisa ser plantada. O memorial descritivo dentro do orçamento, ele precisa ser bem detalhado, todo o material que vai ser utilizado precisa estar dentro do memorial descritivo, especificações de cada um. Eu vou utilizar 5 sacos de cimento. Isso tem que estar descrito no memorial descritivo. Quantas espécies de ipê? Quantas espécies de folhagens? Então, tudo tem que estar bem detalhado dentro do memorial descritivo. Iluminação, irrigação, mobiliários, tudo. Igualmente no orçamento. 5 sacos de cimentos, quantidade e valor de cada um.
descrição até da marca que vai ser utilizada. Luminárias, tantas luminárias, 5 luminárias, cada uma vale R$ 20. Então, essa parte de descrição do orçamento, ela é muito importante, porque lá no final do projeto, quando tiver o meu valor total, isso aqui não pode ser alterado, porque senão o cliente vai ficar chateado. Nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, tem um projeto que está bem feito. Normalmente aqui já tem toda as medidas. Aqui é uma piscina, aqui tem os pisos, aqui tem uma parte coberta, aqui é uma planta, uma palmeira, aqui tem um jardim menorzinho, aqui é uma parte coberta, então tudo isso aqui, ó, é feito com base nas normas da ABNT, para ser padrão, e qualquer pessoa que pegar esse projeto vai conseguir executar, qualquer pessoa da área. Aqui também, ó, essa imagem aqui, jacarandá. Aqui tem o nome comum, jacarandá, e o nome científico, certo? Então, que ele está colocado aqui no projeto. Aqui temos quadros de materiais que vai ser utilizado no projeto. Tem piso, madeira, então tá tudo bem descrito aqui nesse material, nesse projeto. A partir da criação, da aprovação do projeto, a gente já entra na fase de planejamento, execução e implantação do projeto, né? Aqui a gente precisa fazer o planejamento desse projeto, o que eu vou precisar comprar, quanto eu vou precisar comprar, por quê, qual a ideia do cliente, vai atender o meu cliente, aí a gente vai, partiu, foi aprovado, foi aceito a parte do planejamento, ela foi finalizada, aí a gente entra na execução desse planejamento. Aí aqui entra toda a parte braçal, de fato, do projeto. E em seguida, a gente entra na parte de implantação desse projeto, que é só o refino, essa parte de implantação. Então, elas são fases cruciais que transformam o meu projeto em realidade. No planejamento, o planejamento ele é uma fase estratégica, ele acontece depois da elaboração do projeto, então, o projeto foi elaborado já com tudo que o cliente quer e o objetivo dele é detalhar como esse projeto vai ser realizado. Aqui a gente tem a parte de detalhamento técnico, é a fase de integração de todos os projetos complementares. Sistema elétrico, sistema hidráulico, a utilização dos elementos. A gente vai fazer irrigação. Esse meu projeto tem irrigação? Qual? Aspersão? Gotejamento? Então, isso daqui, no planejamento, ele já tá escolhido, porque foi aprovado no projeto anteriormente. Então, essa parte aqui é de construção desses sistemas
entra na fase de planejamento. Aqui também a gente tem a especificação dos materiais, que é selecionado com base no gosto do cliente, né? Então, tem a seleção de espécies de plantas, que a gente leva em consideração o tipo a idade dessa planta, já vai colocar uma planta adulta, uma planta em estágio de muda ou de semente. Qual a necessidade fisiológica dessa planta? Ela precisa de muita luz, de pouca água, quanto de adubação por ano, qual o tipo de folha dessa planta, necessidade de qual o solo que ela se adapta melhor, um solo mais arenoso, um solo mais argiloso. Vai ter mobiliário nesse local? E os pisos que eu vou utilizar? Vou utilizar um piso impermeável, um piso mais permeável ou uma mistura de ambos? Então, aqui entra a especificação, essa aqui é a especificação dos materiais que serão utilizados. E aí, aqui também tem a parte de orçamento, igual eu falei, e do cronograma. O orçamento, ele deve ser muito bem detalhado, para não faltar recurso no final, certo? E o cronograma é o seguinte: você vai descrever as fases de cada parte do projeto, de cada parte. Aqui, eu acho que eu coloquei. Aqui, por exemplo, tem um cronograma. A gente vai fazer a parte de terraplenagem da minha área. Vai iniciar em fevereiro, termina em março. Aí eu tenho uma parte de construção do sistema hidráulico. Acabou a terraplenagem, já faço isso em março. E aí, essas etapas do cronograma, ela deve ser cuidadosamente realizada e fiscalizada também. Lembrando que toda parte de documentação, ela deve ser realizada, confeccionada para aprovação e liberação pelos órgãos competentes. A gente não pode fazer uma obra sem a liberação dos órgãos da região, né? E aí a gente vai depender de legislação municipal ou estadual, certo? Seguindo à frente, a gente entra na parte de execução, que é a parte de preparação do terreno. Nessa etapa aqui, a gente, de fato, coloca o plano em prática. Preparação de terreno, aí tem limpeza, preparo do solo, adubação, como que tá os níveis de nutrientes, como é que tá a fertilidade daquele solo, vai precisar fazer calagem, a gente precisa garantir a estabilidade do terreno, para isso tem diversos métodos para fazer isso. E, se possível, a partir disso, né, se o ambiente for montanhoso ou tiver uma certa declividade, dependendo do local, a gente faz uma terraplenagem. A instalação da infraestrutura, que é o sistema de drenagem, irrigação, sistema elétrico, a fundação para pisos,
pisos ou alguma construção que for ter no local, pergolado, por exemplo, um bangalô, ou uma área de lazer, isso precisa ser feito a fundação. Até também os muros ou alguma outra estrutura que tiver no projeto. Na construção dos elementos, aqui a gente está falando dos pisos e dos imobiliários que tem no projeto, como fontes, pergolados, a área de lazer. Então, é feita dentro dessa fase aqui de construção. E por último, e não menos principal, dentro de todo o processo, é importante que a gente faça a supervisão corriqueira da execução desse projeto. Isso aqui ajuda a evitar possíveis dores de cabeça no futuro. A implantação do projeto já, como eu falei, é uma fase mais refinada. É como se a gente fosse só juntar as peças do quebra-cabeça e colocar no local. Aqui a gente tem um plantio, os plantios, né, das espécies que foram escolhidas, aí tem os acabamentos, colocar um banco, colocar um móvel, uma iluminação mais específica, e por último, a limpeza do local, para deixar o local já pronto para utilização. Lembrando, né, que toda parte da execução, planejamento, execução e implantação, ele deve ser fiscalizado com cuidado. E aqui só mais um exemplo da implantação, né? A gente vai utilizar os elementos e dispor eles da forma como a gente achar que deve ser conforme o projeto. Então, aqui tem exemplo de um parque, de uma praça que tem um outro local aberto, aqui um jardim, uma casa, e aqui também um outro exemplo, onde os locais estão dispostos de forma organizada já no local. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns projetos famosos e o que a gente precisa aprender com eles. Aqui é um exemplo do Jardim de Versalhes, é um exemplo clássico de desenho formal. Ele possui esse projeto aqui, ele possui controle hidrológico. Embaixo dele tem grandes canais que recebem um volume grande, um volume alto de água para evitar enchente nessa região. Vocês observarem que é uma região plana, então a facilidade de acontecer enchentes é alta. Esse projeto aqui, Highline, em Nova York, ele é um projeto bem famoso também, onde ele fez a reabilitação de espaços urbanos, transformando uma antiga linha de ferrovia em um parque. Então, a lição que a gente tira daqui é a reutilização de espaços e redução de poluição visual. Dentro dos projetos, alguns aspectos gerais é importante que a gente
tome cuidado, tenha mais atenção, né? As normas técnicas, isso daqui é muito importante, a gente precisa ter atenção com acessibilidade, distância de plantios perto de redes, principalmente se for árvores de grande porte, para não acontecer problemas, se atentar às normas de ocupação de calçadas, tamanho, espaço entre elas, entre a calçada e o local de vegetação. A gente precisa se atentar aos códigos municipais, às leis municipais, com relação à proteção de árvores. Cada município tem o seu, e também com relação às espécies protegidas das regiões, dos biomas em que o local está inserido. A gente precisa se atentar para a legislação ambiental, principalmente quando a gente vai derrubar árvores. Então, tem locais que não pode derrubar de jeito nenhum, são áreas de preservação ambiental, principalmente deve se atentar em relação a projetos grandes. E isso daqui, os projetos, eles devem prever acessibilidade universal. Então, é importante que tenha rodas seguras, pisos táteis, bancos com alturas reguladas, para que atenda a todas as pessoas. Nesse caso, com o projeto finalizado, a gente pode dizer que acabou o trabalho do agrônomo? Muito pelo contrário. Aí vem a parte de manutenção, certo? Que é uma parte muito importante dentro do que vem a parte de manejo, que é a parte mais específica do engenheiro agrônomo, certo? Os projetos contemporâneos, eles exigem atenção à resiliência climática. A gente está vendo que tem altas temperaturas, chuvas em excesso, eventos cada vez mais extremos. Então, a gente precisa priorizar o uso de espécies nativas para garantir menos problemas com as variações do clima, também com o ataque de pragas. É importante que a gente tenha estratégias para fazer o manejo hídrico, com o intuito de reduzir o consumo de água potável. E aí, se a gente tem bacias de captação, a gente consegue fazer um manejo bem interessante e, principalmente, promover a biodiversidade do local. Quando a gente investe em projetos que possuem fundamentos ecológicos, no planejamento de manutenção bem definidos, a gente reduz os custos totais e garante o sucesso a médio e longo prazo do projeto, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver o manejo das áreas verdes, como que a gente faz essa manutenção após a implantação do projeto, e também a gente vai ver um pouco sobre vegetação urbana, praças e arborizações de ruas. Eu encerro aqui a aula e agradeço a atenção de todos. Até a próxima.